Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do TeoSim, Teologando com Simplicidade. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da doutrina da salvação, na qual nós falamos na aula passada sobre a eleição de Israel. Hoje nós iremos falar da eleição do servo de Yahvé, ou seja, a escolha de Cristo Jesus. Nós iremos falar também da sua missão nesta escolha, porque toda escolha que Deus realiza nas Sagradas Escrituras tem um objetivo missiológico, ou seja, missional. Ela tem uma finalidade. Deus não escolhe alguém para nada, muito pelo contrário. Todas as vezes que Deus escolhe alguém, Ele escolhe para realizar algo. Nós vemos agora a eleição de Cristo Jesus. O livro do profeta Isaías revela claramente o fracasso de Israel em cumprir o seu propósito missiológico. Nós vamos ver isto, geralmente, nos livros proféticos, onde Deus levanta os profetas para repreender a nação por haver quebrado o concerto ou aliança que havia estabelecido com ele lá no Sinai. Então, quando ela falha nesse propósito eletivo, Deus então traz juízo à nação pecadora, mas ao mesmo tempo que ele traz juízo, ele traz esperança, dizendo, vai haver um que há de vir e cumprirá todo o meu desígnio. E esta pessoa é descrita como servo de Yahvé. Não há livro no Antigo Testamento que descreve mais a eleição do servo de Yahvé do que o livro do profeta Isaías. É por isso que você vai ouvir alguns teólogos chamando o Isaías de profeta messiânico, ou até outros teólogos, como Jonathan Pennington, dizendo que é o quinto evangelho, porque realmente esse livro fala mais de Cristo do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então nós vamos ver aí no capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 e 53, a pessoa escolhida de Deus, o servo escolhido de Yahvé, mas não somente a sua escolha, mas também a sua missão. Todos estes cânticos revelam a missão mundial do servo de Yahvé. No capítulo 42, versículo 1 ao 9, você pode até acompanhar comigo no slide, você vai ver a partir do versículo 1 a escolha do servo. Nesta escolha, o texto vai falar o que o Senhor faz com o seu servo. Primeiro, o Senhor o sustenta. O segundo, o Senhor tem prazer nele. Este é um ponto interessante, porque quando você lê essa passagem das Sagradas Escrituras, automaticamente ecoa o batismo de Cristo Jesus na sua mente. Lá em Lucas capítulo 3, quando Jesus desce ao Jordão para ser batizado pelo João Batista, o Espírito de Deus em forma corpórea desce sobre ele e há uma voz dizendo, este é o meu servo, a qual eu me comprazo, ou no qual eu tenho prazer. O que Lucas está falando ali é justamente o que o profeta Isaías já havia profetizado. Nesse servo escolhido de Yahvé, existe prazer, existe deleite da parte do próprio Deus. No Evangelho de João, a partir do capítulo 12, você vai encontrar aquilo que nós chamamos de a teologia da glória, a manifestação do relacionamento entre o Pai e o Filho. Então há um relacionamento, uma intimidade de glória, de majestade entre o próprio Filho e o Pai. Então o profeta Isaías está dizendo, o Pai se deleita plenamente no seu servo escolhido. E Lucas está dizendo, este era o servo do qual o profeta Isaías havia profetizado há mais de 700 anos. Mas não somente isto, ele coloca o seu Espírito. O Espírito de Deus sobre Cristo Jesus era uma declaração visível das profecias de Isaías, dizendo, este é o meu servo que eu tenho prazer, nele eu pus o meu Espírito, e meu Espírito está sobre ele, ungiu ele para curar os quebrantados de coração, ungiu ele para quebrar os grilhões que aprisionam as outras pessoas. É sobre este servo que está a unção que despedaça o jugo descrito pelo profeta Isaías. Mas não somente isso, este servo escolhido de Yahvé também é o Senhor e Rei. E aqui o texto vai dizer, o Senhor o tornará Rei e Juiz. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, e isto é evidente no Evangelho de Mateus, Cristo sendo apresentado como um Rei. Porque a promessa que ele fez a Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 7, vai ser cumprida em Cristo Jesus. Quando ele fala do servo de Yahvé, Cristo Jesus, o Rei, lá no capítulo 25 de Mateus, ele vai dizer, ele é aquele rei que se assentará no trono de Davi e promulgará a justiça às nações. Então nós vemos aqui que é rei sobre tudo e sobre todos. Além do mais, quando Cristo Jesus
está para nascer, o anjo vai dizer: ele reinará sobre a casa de Jacó, ou sobre a casa de Israel. Fala do seu domínio, fala do seu governo. Isso já foi profetizado em Salmos de número 2, onde Cristo é demonstrado como aquele que vai reger as nações como vara de ferro. E o seu cumprimento se dará em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 1 a 8. Este é o governo universal do servo de Yahvé. É o próprio Deus que está reinando através do seu próprio Filho na terra. Em Daniel, capítulo de número 7, versículo 11 ao 14, nós vamos ver que o ancião de dias dá os reinos do mundo ao seu servo, ao seu filho. E este filho é Cristo Jesus. Mas não somente isto, ele também será o juiz sobre toda a terra. Ele que vai julgar com justiça e equidade. Além do mais, os versículos 3 ao 4 vai demonstrar que o servo escolhido por Deus será consolo dos fracos e oprimidos. Observa só. Quando você lê o Evangelho de Lucas, a impressão que você tem é que Cristo Jesus está se importando com os marginalizados. E, de fato, Cristo está se preocupando com os marginalizados. Você vai ver Cristo se preocupando com o samaritano, você vai ver Cristo se preocupando com a prostituta, você vai ver Cristo se preocupando com o publicano, você vai ver Cristo se preocupando com os pobres, com as viúvas, com os órfãos. Então, o Evangelho de Lucas é demonstrado como o Evangelho da graça universal. Isso não quer dizer que todas as pessoas serão salvas, mas isto quer dizer que Cristo veio para todas as pessoas indistintamente. Então ele está preocupado com os fracos e os oprimidos. Além do mais, o versículo 6 vai dizer que o servo escolhido por Deus é chamado em justiça, em equidade. Nele há retidão. Nele você não vai encontrar erro algum, não vai encontrar engano algum nos seus lábios. Muito pelo contrário, você encontrará a justiça e a equidade no servo de Yahvé. Além do mais, e acima de tudo isso, meus amados irmãos, nós vamos ver que ele é mediador de uma nova aliança. E aqui é um ponto crucial que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. A nova aliança é descrita em Jeremias, capítulo de número 31, versículo 31 ao 33, como trazendo bênçãos à própria nação israelita, mas não somente a nação israelita, mas todas as outras nações. Esta nova aliança agora vai ser firmada não no sangue de animais como foi afirmada a antiga aliança, mas no sangue do próprio Cristo Jesus. Isto nós vimos de forma clara em Hebreus, capítulo de número 8, capítulo de número 9 e capítulo de número 10. Esta nova aliança é feita no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo vai demonstrar ali o ato da Santa Ceia em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: este é o sangue da nova aliança. É em Cristo Jesus que nós temos comunhão com Deus. Isso também é demonstrado em Ezequiel, quando ele diz lá no capítulo 11, que Deus vai remover o coração de pedra e colocar um coração de carne nos seus próprios servos. Isto é demonstrado como aspecto da nova aliança de Deus. Nesta nova aliança, Deus colocará a sua lei dentro do nosso coração de tal forma que o próprio povo de Deus irá cumprir os seus mandamentos. De tal forma que o próprio povo de Deus irá se deleitar no próprio servo de Deus. De tal forma que o próprio povo de Deus irá amar de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças e de toda a sua alma. Então, é nesta nova aliança que nós estamos firmados, mediante o sangue de Cristo Jesus. Então, o propósito do capítulo 42, versículo 1 ao 9, é descrito no versículo 7. Ele será luz para as nações. Naquilo que Israel foi chamado para ser e falhou, Cristo Jesus não irá falhar. Se Israel falhou no seu propósito missional, Cristo irá permanecer no seu propósito eterno, soberano, designado pelo próprio Pai. E aí Donald J. Stamps vai dizer: essa designação não pode ser limitada à nação de Israel, posto que a tarefa do servo era de trazer Jacó e Israel de volta a Deus. O Filho servo de Deus, Jesus, personificou em si mesmo o Israel ideal e cumpriu tudo quanto Deus querera de Israel como nação. Observa só, Deus requis algo da nação de Israel, mas a nação de Israel não cumpriu aquilo que Deus requeria dele. Então Cristo vem e cumpre aquilo que requeria da nação de Israel. E cumpre muito mais coisas que a nação de Israel não seria capaz de realizar. E os tempos continuam a dizer:
Em Isaías 49, versículos 5 ao 6, descreve dois aspectos importantes da missão de Jesus. E aqui você percebe que a escolha de Cristo Jesus tem uma missão também, assim como a escolha da nação israelita. Em primeiro lugar, ele tem a missão de trazer Israel de volta a Deus. Israel foi cortada da árvore, como descrito em Romanos capítulo 9, 10 e 11, temporariamente, mas através de Cristo Jesus, eles serão enxertados novamente nesta árvore que é descrita pelo apóstolo Paulo. Em segundo lugar, há outro propósito também, levar a luz divina e a mensagem da salvação a todas as nações. Então você vê aqui que a missão de Cristo Jesus, em partes, são muito idênticas à missão que Deus deu à nação israelita. Além do mais, este servo também tem a sua missão descrita de forma mais detalhada em Isaías capítulo de número 53, versículo 1 ao 12. Não há texto mais conhecido, não há texto mais citado, mais falado e mais pregado, creio eu, do que o Isaías de número 53. Eu acho que o texto que talvez ganhe o texto de Isaías 53 é somente Salmos de número 23. Mas o texto de Isaías 53 está impresso na mentalidade tanto do povo judeu quanto da mentalidade do povo gentil, daqueles que são cristãos de fato. E aqui é demonstrado que o servo de Yahvé é um servo desprezado, ele é um homem de dores, ele toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele é ferido por Deus, ele é esmagado na cruz do Calvário pelo Deus. Ele é oprimido por este próprio Deus. A nossa iniquidade cai sobre este servo sofredor. Então ele é o cordeiro submisso. Ele vai calado diante desse sofrimento. Ele vai calado diante da cruz, diante desse sacrifício. Então o Senhor ali derrama no versículo 10 a sua ira sobre o seu próprio servo, sobre o seu próprio cordeiro escolhido. E tudo isso tem a finalidade de justificar a muitas pessoas. Então nós observamos aqui neste capítulo singular, lindo, o capítulo extasiante, não tem nem como descrever. Em primeiro lugar, a morte do servo será substitutiva, ou seja, será no lugar de pecadores como eu e você. Ele é santo, ele é justo, ele não tinha pecado algum, mas então ele toma o nosso lugar. Nós não seríamos capazes de suportar a ira de Deus no Calvário, mas então Cristo Jesus toma o nosso lugar. O castigo que estava sobre nós, ele pega e toma, então recai sobre ele. Então, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele foi oprimido de Deus. Esse é um texto que choca, e essa é a passagem que choca, porque no versículo 10 vai dizer que o Senhor derrama o juízo sobre ele. O versículo 5 diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o versículo 10 vai dizer, ele foi esmagado pelo próprio Deus. São termos fortes. Agradou o Pai moer, agradou o Pai fazer o seu próprio filho enfermar na cruz do Calvário. Então você observa aqui, nossa, parece algo chocante, de uma forma terrível. Por que agrada ao Pai moê-lo? Por que agrada ao Pai enfermá-lo na cruz do Calvário? Isto é, meus amados irmãos, porque Deus é santo e Deus não tem parte com o pecado. Então ele derrama o juízo dele sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário por causa de nossa iniquidade, por causa de nossos pecados. Então é por isso que Cristo na cruz do Calvário vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento a ira de Deus estava recaindo sobre o Filho de Deus. Então, ele toma o nosso lugar, o lugar que era para eu e você estarmos. O próprio Filho de Deus vem e toma a culpa, toma a vergonha, toma a ira de Deus sobre si. Mas não somente isso, meus amados irmãos. Na cruz do Calvário não somente está revelada a justiça de Deus, mas também está revelado o amor de Deus. Por isso, a harpa cristã possui um hino de número 18 que diz, grata nova o nome do hino, ele vai dizer que na cruz estão unidos a justiça de Deus e o amor de Deus. Na cruz do Calvário nós vimos a manifestação da justiça de Deus contra o pecado, mas também nós vemos a manifestação de Deus em amor para conosco. Em segundo lugar, a morte do servo escolhido de Deus trará um novo povo à igreja de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, que através da morte de Cristo Jesus haverá união entre gentios e judeus.
E este povo agora se tornará um só povo, e eles serão o templo do Deus vivo. Nós vemos que isso são aspectos da eleição de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima aula. Sim, teologando com simplicidade.